Olá, queridos. Eu sou Jairo Carioca, sou psicanalista e pesquisador ali no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente estou como mestrando em educação, trazendo a temática do gênero, sexualidades e educação, as contribuições da psicanálise para as práticas docentes. Eu acho esse tema extremamente pertinente, porque a psicanálise ela vai propor uma nova concepção de sexualidade. Exatamente naquilo que o Antônio Quinet traz na sua abertura ao curso de extensão que coordenei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de que sobre a sexualidade humana não existe nada natural nisso. A grande subversão da psicanálise, que escandalizou Viana no início do século XX, foi exatamente o fato de Freud basear toda a compreensão da atividade sexual humana na descoberta da sexualidade infantil. Um dos polos que mais geram resistências e ainda hoje a teoria freudiana da sexualidade é precisamente essa concepção de uma sexualidade plural, exuberante, desconcertante e essencialmente calcada nas vivências primevas da infância, naquilo que Contardo Caligares afirma, que se há alguma coisa que o sujeito leva ao consultório, ao divã, essa alguma coisa são os restos da infância. Mas afinal, o que produz o corte entre o animal e o humano? O que produziu a separação definitiva entre o pulsional e o biológico? Freud construiu a teoria do recalque orgânico, permitindo assim estabelecer as bases para se conceber a passagem do funcionamento instintual animal para o funcionamento pulsional humano. Daí que uma coisa é o corpo, pertencente ao campo anatômico, pertencente ao campo biológico, e outra coisa é o sujeito. O Lacan ele vai afirmar que o sujeito não é o seu corpo, ele possui um corpo. Então, entre o corpo, fator biológico, e o sujeito, resultado da psíquico, da subjetividade, a construção cultural, entre o corpo e o sujeito, existe um corte. A palavra sexo ela deriva do latim secare, que significa exatamente isso, corte. O sexo é o real imposto pelo corte e que se revela como impossível de ser simbolizado, que inclusive é essa definição básica do real para Lacan. Podemos dizer assim que é justamente a aparição da linguagem em nossa espécie o que faz com que se produza esse corte que nos separa radicalmente do programa pulsional que rege todo o mundo animal. E assim somos lançados em meio em que há palavras que, se nos permitem nos relacionar, também faz com que tropeçamos permanentemente com o sentido, enredando-nos assim com ele, com gozo naquilo que Lacan vai afirmar, é que sempre haverá uma dificuldade na compreensão daquilo que se diz, de tal maneira que eu só posso me responsabilizar por isso que eu falo, e nunca pelo que o outro escuta. Há uma infinidade de maus entendidos na linguagem, porque entre o corpo biológico e o sexual pulsional existe a linguagem, existe o inconsciente que se estrutura enquanto linguagem. E assim nós tropeçamos com o desejo. Um desejo que está no campo do algo a mais, do algo que falta, né? o que aponta para o Dasing, né? Aquilo que eternamente vai ser perseguido como algo que não está ali e que é empurrado por uma causa que não se pode segurar, que não é articulável. Um desejo que necessita também da embreagem do fantasma, porque é uma ficção de sentido para amortizar as falhas do sujeito e do grande outro, desse outro modelador, desse outro que me constrói. Para que isso aconteça, é preciso que haja uma ficção, um artifício, um mecanismo de engano para suportar o real que encobre. Então, o corpo de que a psicanálise se trata, o corpo pulsional, é diverso daquele abordado pela biologia, pela fisiologia, pela anatomia. Né? Furlan, inclusive,
a pedagoga, pesquisadora do campo educacional, ela vai apontar a dificuldade de se trabalhar os temas das sexualidades dentro da escola, exatamente porque a escola insiste em falar de um corpo pertencente ao biológico, ao fisiológico e ao anatômico. Não é à toa que a sexualidade dentro do ambiente escolar ela é falada a partir do sexto ano, dentro de uma disciplina que é a ciência natural, que é a biologia, ou seja, ela é limitada a uma disciplina, quando o corpo pertence a um campo interdisciplinar. Quando o corpo vai para além do anatômico, do biológico, do fisiológico, porque ele é um corpo recortado pela linguagem, nomeado pelo Lacan como campo do simbólico. O corpo funcional ele é heterogêneo ao imaginário da anatomia corporal. E, e o fato tão decisivo quanto espantoso é que ele não está submetido exclusivamente a nenhuma lei natural. Não existe nada natural na sexualidade humana, afirma Antônio Quinet na abertura do seu seminário no nosso curso de extensão, disponível, inclusive, no canal da Legesex no YouTube. Não existe nada natural na sexualidade humana. E é assim que cabe à psicanálise hoje fazer a crítica de inúmeras práticas ditas, inclusive de terapia corporal, que desconhece o fato de que o corpo, construído por meio da linguagem, só pela linguagem pode ser abordável, sendo partícipe de um real a qual é impossível ter acesso. O real tem a ver, essencialmente, com a falta de instinto na espécie humana. Foi isso que o Lacan traz de volta com retorno a Freud, se distinguindo aí da psicanálise relacional da escola londrina, que traduzia, que interpretava de forma errônea a palavra triebe, a palavra pulsão, né, traduzida aí por instinto. O Lacan retorna a Freud, retorna a psicanálise pulsional, porque aponta para esse lugar onde a essencialidade da falta vai demarcar a presença do real. A sua substituição pela pulsão se dá pelo agenciamento da rede de fantasias inconscientes constituída pelo aquilo que vai ser conhecido na psicanálise lacaniana de RSI, o real, o simbólico e o imaginário. O real como algo que aponta para algo que falta, o simbólico, a linguagem, o imaginário, as imagens. O simbólico é a linguagem, aquilo que determina a constituição de cada sujeito falante no interior de uma língua, de uma família, de uma cultura e uma época. O simbólico é também o inconsciente, essa ampla e complexa rede de linguagens que orienta a nossa ação de modo cabal e que preexiste e sucede à vida humana. Né? Eu me lembro aqui do neurocientista esquerdo dizendo: olha, eu abri o cérebro e não encontrei o inconsciente ali. O inconsciente não existe. Mas o inconsciente pertence exatamente a esse campo do simbólico, né? ao campo da linguagem. O inconsciente se estrutura enquanto linguagem. O imaginário é tudo que se relaciona com a imagem do corpo e com o eu, de tal maneira que eu me relaciono com o meu corpo a partir do imaginário. Porque entre o corpo e o sujeito existe o corte, está o sexual. Entre o corpo e o sujeito está a linguagem, de tal maneira que o corpo pertence ao real. Então, é a partir da imagem do corpo e com o eu que eu me relaciono com o meu próprio corpo. Esse eu como instância psíquica, que se constitui desde muito cedo, através da relação entre o sujeito, né, e o seu corpo, que é nomeado aí por Freud de narcisismo. Vai ser ilustrado, inclusive, por Lacan com a teoria do estádio do espelho. E o real é aquilo que escapa. Como diz o Contardo Caligares, a restos. É isso que escapa tanto às palavras quanto às imagens. É o que não tem nenhum sentido. É aquilo que na canção do Milton Nascimento com Chico Buarque de Holanda, na canção O Que Será, Que Será, ele diz aquilo que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, aquilo que o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar, porque não tem governo, porque não tem controle. O real diz respeito a aquilo que escapa, é o que não tem sentido, é o que diz respeito à dimensão das pulsões, à intensidade inerente à própria sexualidade, ao prazer e ao gozo.
Então, podemos localizar, assim, na teoria freudiana, e o Lacan se propõe a isso, Lacan faz isso, né? Quando retorna aquilo que em Freud é uma paródia, né? É uma paráfrase, quer dizer, de Napoleão, quando Freud diz que anatomia, então, é destino, né? Quando Napoleão dizia que geografia era destino. Apesar de muitas pessoas interpretarem, inclusive a própria teoria feminista interpretar isso, é, interpretarem essa assertiva freudiana de forma equivocada, vendo nela assim uma certa ascendência do determinismo biológico sobre o psiquismo, o Marco Antônio Coutinho Jorge, no seu livro Transsexualidades, ele vai dizer que o Freud indica aqui é uma analogia com o corpo que permite compreender a superfície corporal como a fonte e o destino daquilo que é a satisfação pulsional. Ou seja, é dessa abertura que surge os 4 discursos que escreve Lacan. Todos contemplam uma impossibilidade, a de reunir de maneira totalizadora as produções de um discurso com a verdade que o sustenta e o promove. No discurso do analista, por exemplo, o Lacan vai enfatizar o impossível de saturar a verdade com a produção de significantes mestres. E aí dizemos que a verdade é não toda, pois é impossível enclausurar a verdade com o sentido, com a significação, e ao mesmo tempo, enquanto lugar, a verdade é também não toda. Nós temos aí um governo que se impõe com um discurso que chega ao poder com um discurso de conhecereis a verdade nos libertará, mas que na prática impõe 100 anos de sigilo para tudo aquilo que se exige a verdade. Então veja que a verdade, ela sempre como não toda, porque também não tem limites que a circundem. Nisso, a verdade, para Lacan, é como a mulher, barrada. E aí, no lugar da verdade, você tem o discurso do analista, né? No lugar da verdade, no discurso do analista, ao saber. O que se busca na análise, o que se busca com a psicanálise, não é o mesmo, não é a mesma coisa que não é o mesmo objeto que busca a ciência e que busca a religião. Tanto a ciência quanto a religião buscam a verdade, buscam um fio último, busca o elemento totalizador. A psicanálise não. A psicanálise ela está no lugar daquilo que também é o trabalho do educador. Nisso, Freud dizia que a psicanálise se aproxima muito do trabalho da pedagogia, porque o que busca o educador não é um saber totalizante, aquilo que encerra, aquilo que enquadra a prática pedagógica. Paulo Freire implica que se há alguma coisa que diz respeito à prática pedagógica é que não existe um saber totalizante. O ofício do educador também é ser aluno, é continuar aprendendo. Ou seja, a educação, né? O psicanalista, tanto quanto o psicanalista quanto o educador, eles estão no lugar do saber. O que se busca não é a verdade, é o saber. Um saber no lugar da verdade. Um saber implicado no Boaventura de Souza Santos, no seu livro Fino Império Cognitivo, quando ele coloca que saber e sabor têm a mesma locução, têm a mesma origem latina que é sapere. O Rubem Alves, em um de seus textos sobre educação, quando ele fala no seu livro Fomos Maus Alunos, ele diz que saber só é saber onde há sabor. Porque antes do saber passar para o cognitivo, precisa passar pelo paladar. Só há saber onde há sabor. Então, o psicanalista ele coloca o saber no lugar da verdade. E assim sustenta a própria posição de analista como agente do discurso. Essa posição não é possível legitimamente sem saber desse impossível que está escrito na parte de baixo do discurso. O Freud deixa implícito que há 3 impossíveis: educar, governar e psicanalizar, porque há sempre um resto. É saber desse impossível enquanto condição, o que faz que seja possível ao analista colocar para trabalhar o sujeito barrado, o sujeito do inconsciente, para levá-lo finalmente ao limite daquilo que, enquanto inconsciente, é capaz de produzir.
É fazer com que o sujeito que sofre com a dor que produz dele uma neurose saia dessa dor, trate essa dor, mas sem curar essa dor. Essa dor, ela é transferida para a dor do existir, a dor daquilo que não tem cura, como diz Lacan. Se há alguma coisa que não tem cura, é o inconsciente. Esse é o grande sintoma. Há sempre um resto. É com isso que o sujeito precisa lidar. E para isso, o analista ele conduz o sujeito até o limite, é levar até os confins do um, é o que diz Lacan. Promovendo assim aberturas, essa abertura que faz nascer o humano, que está recoberto em todas as culturas conhecidas por algum tipo de mito ou de ritual. Abertura da qual brota perguntas justamente sobre aquilo de não poder haver uma resposta absoluta, naquilo que implica a verdade que é a resposta à desgraça da pergunta. Então, essa dor de existir, essa dor a qual o analista conduz o seu analisante em análise, é para que o sujeito chegue a esse lugar onde não existe a resposta absoluta. Não existe a resposta absoluta para a morte. Não existe a resposta absoluta para a sexualidade. A vida e a morte, eros e thanatos. Não existe resposta para isso. Isso é o real. Então, entre essas produções simbólicas, Freud vai dizer que estão a mitologia, a religião, a arte, a literatura, as leis também, que exercem um biopoder sobre os corpos e sobre a hegemonia de um sexo em relação ao outro, tão bem descrito na dominação masculina por Pierre Bourdieu. A partir dos anos 70, o Lacan ele começa a construir sua concepção da sexuação, que vai culminar no Seminário Mais Ainda, onde ele vai constatar que é um real que insiste na sexualidade de todo ser falante e que se resume nesse aforismo lacaniano. Não há relação sexual, não há proporção sexual, não há complementaridade, não existe uma forma de totalizar isso. Quanto à linguagem, goza-se da maneira como essa nos foi infundida pelo grande outro, pelo outro modelador, pelo outro da cultura, pelo outro da família, como o próprio Lacan vai afirmar na sua Conferência de Genebra sobre o sintoma. Há um modo de falar que inclui o fraseado, o ritmo, a respiração, que passa pelo ouvido e que compromete o corpo. Não é à toa que os escritos sagrados afirmam que a fé é sintoma de um ouvir. E um ouvir alguma coisa que produz esse sintoma, que no caso ali específico é a palavra. É a palavra. Paulo Freire, uma vez discutindo em Genebra, disse que a palavra de Cristo era a palavra-ação. E que ele enxergava Cristo como pedagogo, porque era uma palavra que gerava sintomas, fazia com que o sujeito ficasse grávido das palavras. É isso que Lacan está dizendo. A palavra que passa pelo ouvido e que compromete o corpo. Então, a maneira pela qual o sujeito foi falado pelo esse outro, grande outro modelador, produz efeitos de ressonância no nosso corpo. A pulsão como eco no corpo de que há um dizer. Conecta com esses efeitos de ressonância. Assim, na relação com esse outro que nos modela, esse outro da cultura, esse outro da família, é preciso diferenciar o que é a mensagem do que é a melodia, naquilo que Lacan vai chamar de a canção dos pais. O ato que chamamos de sexual, o encontro dos genitais em busca de satisfação, ele é narrado e encenado pela psicanálise através da fantasia. A nossa verdadeira parceira no ato sexual. O Lacan vai afirmar que o sujeito só goza com o objeto pela via da fantasia. Daí a impossibilidade do ato sexual. Cada corpo se realiza em seu próprio corpo. Você não transfere esse prazer para outro. O sujeito só goza com o objeto, pela via da fantasia. Freud faz referência a isso várias vezes em sua obra. E foi mais além ao dissecar sua estrutura e discernir dois polos distintos na sexualidade: o da identificação e do desejo. Que, contrariamente ao que pensa a imensa maioria das pessoas, não deve ser confundido porque não se complementam.
Não há nenhuma vinculação natural entre masculinidade, feminilidade, heterossexualidade, homossexualidade e todas essas nomenclaturas. Não existe nenhuma vinculação natural nisso. Volto a insistir naquilo que são as palavras do Antônio Quirino, a abertura do seminário sobre que é o tema da minha dissertação de mestrado. Educação, gênero e sexualidade, as contribuições da psicanálise para as práticas docentes. Não existe nada natural na sexualidade humana. As palavras ressoam no corpo e isso produz efeitos. Produz efeitos que, por um lado, emburacam esse corpo, criando aquilo que Lacan vai chamar de caixa de ressonância, que nada é mais do que o vazio, que vai permitir, mediante as suas bordas, que a palavra continue tendo efeito de ressonância no corpo. Relembremos a definição, né, daquilo que falei sobre a pulsão em Lacan. É o eco no corpo de um dizer. Em que o dizer é justamente aquilo que não se alcança com a palavra. É aquilo que Paulo Freire diz que é preciso engravidar-se de palavras, mas não qualquer palavra. É aquilo que está entre as palavras. É o que impulsiona que se diga na medida em que há uma impossibilidade de alcançar, de capturar com as palavras tudo o que se quer dizer. Entre ambas as coisas, há uma diferença, porque sempre haverá uma possibilidade de equívocos. Esse dizer tem efeitos no corpo, ou seja, essa impossibilidade ressoa no corpo, produzindo um efeito de eco. O eco é a pulsão. Sem esse dizer, a pulsão sofre avatares. Lembremos, Lacan, de que o dito é um fato pelo fato de ser dito, mas há tropeços. As palavras sempre evocam uma infinidade de mal-entendidos. O analisante veio para a clínica, discorrendo na clínica sobre os sintomas produzidos em seu corpo em relação às palavras ditas a ela por seus familiares. Essas palavras, após serem ditas, sempre lhe hospitalizavam. Sempre lhe hospitalizavam. Porque encontrava nela uma ressonância, encontrava o eco. O eco é a pulsão. A escuta, ela é passiva. Ela vem para a clínica. E na clínica, em vez de ouvir, ela passa a falar. A fala produz um outro lugar, porque retira o sujeito. Falar convida o sujeito a sair do lugar absurdo da alienação passiva. Lacan diz que toda fala é agressiva porque toda fala é fálica. Ela precisa, para se falar, para que o sujeito fale, ele precisa sair do lugar passivo, da alienação, da escuta passiva. Por isso toda fala é agressiva. Então, um dia, ela inicia a sua sessão informando que já há algum tempo não é hospitalizada. Não porque a sua família parou de falar alguma coisa a seu respeito ou porque silenciou-se. Não. Ela parou de ser hospitalizada, embora os familiares continuem com as falas de crítica, ela parou de ser hospitalizada porque essas palavras não ressoam mais nela. E assim, não ressoando, seus sintomas corporais, pouco a pouco, vai desaparecendo. Quando Jacques Lacan ponderou que o discurso psicanalítico é o único que pode fazer frente ao discurso capitalista, ele tinha em mente que se o lema do capitalismo é ninguém é insubstituível, para a psicanálise é o contrário. Ninguém é substituível. Se o capitalismo parte da premissa de que cada indivíduo é uma peça da grande engrenagem que funciona com ou sem ele, aquilo que Gramsci apontava no americanismo e fordismo, a psicanálise vai na contramão desse discurso capitalístico e cartesiano, quando outorga ao sujeito o direito de dizer algo que ninguém pode dizer em seu lugar. É por isso, queridos, queridas e queridos, que ainda hoje a psicanálise é um ato revolucionário.